Olá, queridos, bem-vindos todos à contagem do Homer, que começa no dia de hoje, nesse entardecer do dia 23 de abril. Eu quero deixar um breve histórico aqui para aqueles que talvez estejam participando da contagem do Homer pela primeira vez. A Torá nos manda contar o período do Homer, que se inicia no segundo dia de Pessach, que é a Páscoa, e que neste ano, portanto, 2024, no entardecer do dia 23 de abril. Na antiga Israel, era o dia que os judeus levavam ao templo de Jerusalém uma oferenda dos novos grãos. Após a data, iniciava-se então a contagem do Homer, que em hebraico é chamada de Sefirat HaOmer, que durava 49 dias. E no dia 50º, de número 50, então celebrava-se a festa de Shavuot, que nós conhecemos como Pentecostes. Com a destruição do templo, não foi mais possível fazer a oferenda, mas a tradição de se contar os dias entre Pessach e Shavuot continuou sendo observada, pois mais do que recordar as oferendas, serve como uma reencenação espiritual das 7 semanas em que nossos antepassados, após o êxodo do Egito, se preparavam para receber a Torá no Monte Sinai. Em Levíticos capítulo 23, nós temos, o capítulo 23 já é um certo resumo das festas do Senhor praticadas na Bíblia, e do versículo 9 ao 14 estão a Páscoa, Pessach, e nós temos a primícia, né, até do versículo 10 até o versículo 14, as primícias, melhor dizendo, e do versículo 4 ao 8 nós temos a Páscoa. E quando chega no versículo 15, o texto diz assim: depois para vós contareis, desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Só lembrando que esse sábado aqui nem sempre era o sábado semanal, porque Israel também tinha o sábado cerimonial, exatamente para regular esse tipo de celebração, quando não caía, por exemplo, na sexta-feira, né? Se ontem fosse sexta-feira, hoje já seria o sábado natural. Como ontem não foi sexta-feira no calendário bíblico, então hoje passa a ser um sábado cerimonial, exatamente para cumprir essas celebrações. Mas quando nós lemos esse texto, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos a geração de uma expectativa. Então a contagem do Homer, antes de qualquer coisa, tem o poder de gerar expectativa. A gente começa a contar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 38, 39, 40, 41, 49, 50. Então quando chega no dia 50, você preenche o seu espírito com uma expectativa de que algo vai acontecer, de que Deus está para fazer algo na sua vida, na nação ou nas nações. Então, o povo de Israel sempre crescia, sempre se desenvolvia com essa expectativa. Imagina uma criança, desde pequena, sendo ensinada a contar o Homer. 49 dias de contagem do Homer, portanto, desembocando no dia 50º, de número 50, que é a festa de Pentecostes. Lembra como começa Atos capítulo 2, o texto do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, começa dizendo assim: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Por que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, antes de cumprir-se o Pentecostes? Porque eles haviam sido ensinados culturalmente a gerar uma expectativa de que algo estava por acontecer ou poderia acontecer no dia de Pentecostes. Portanto, a contagem durante o processo da colheita. E Jesus, sabendo disto, apareceu para os seus discípulos 40 dias depois da sua ressurreição, e quando ele foi assunto aos céus, ele disse: não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus estava investindo nessa expectativa cultural. Jesus sabia que já havia uma expectativa natural no coração deles por aqueles dias de contagem do Homer. Então Jesus os adverte: não saiam de Jerusalém, em outras palavras, não saiam até que se cumpram Pentecostes. E aí Jesus diz: até que sejam revestidos de poder. Então, por esta razão, eles estavam no cenáculo, todos juntos reunidos no dia do cumprimento do Pentecostes, e aí então eles não são frustrados
quando o Espírito Santo vem e é derramado sobre eles, e então nasce a igreja como nós conhecemos, poderosa, dinâmica, conquistadora, cheia de poder e graça, como nasceu ali no livro de Atos. Então, por esta razão, a contagem do Homer é um processo interessante, e por que não praticado pela igreja? Por que não deveria ser praticado pela igreja? Se a contagem gera expectativa, gera esperança, gera temor de Deus, aumenta a fé no nosso coração, porque todos os dias somos lembrados do poder do nosso Deus e do que Ele é capaz de fazer. Quando o Senhor me visitou há um tempo atrás e falou comigo sobre um grande derramamento do Espírito que haveria sobre o Brasil e sobre as nações e sobre o povo brasileiro, o que Ele fez? Ele me encheu de expectativa. Com isso eu passei a orar mais, passei a consagrar mais a minha vida, aumentei o meu tempo de retiro na presença de Deus, a minha fé foi fortalecida e eu passei a agir em cima dessa expectativa que Ele gerou no meu coração. Então eu quero te entusiasmar neste momento a começar o dia de hoje com grande expectativa de que algo está por acontecer e vai acontecer da parte de Deus na sua vida e ninguém poderá impedir que Ele realize tudo aquilo que te prometeu. Então, começamos hoje a contagem do Homer, e para isto eu cito a bênção do Homer, né? Que diz assim: Baru atah Adonai Elohemu melech haolam, asher kidshanu bimitzvotav, vitzivanu al seraf ha-Homer. Em hebraico, que significa em português: bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes contar o Homer. Que o teu coração seja cheio de expectativa, porque hoje é o primeiro dia da contagem do Homer. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.